Bem-vindo ao canal do JB. Eu peço a você que chegou até aqui, dê um like, quer dizer, nessa mãozinha você clica, você está dizendo que curtiu o vídeo, você se inscreva no vermelhinho no canal e estamos conversados. Se você desejar, eu gostaria também. Eu desejo que você demonstre o que você entendeu, o que você não entendeu, o que você gostou, o que você não gostou, que concorda, discorda a respeito dos vídeos que eu aqui publico. Quero também informar que a partir da próxima semana, sempre às quartas-feiras, nós vamos colocar vídeos em que nós vamos ter estudos a respeito da religião e religiosidade de várias religiões ao redor do mundo, como o que nós preparamos nessa oportunidade. E aos domingos, como temos um cenário onde a religião está bem presente no Brasil, como nunca, nós sempre teremos um vídeo analítico, crítico, a respeito das respostas que nós estamos tendo na religiosidade, no governo, na sociedade, enfim, em nossa vida. Há forças invisíveis em ação. Bem, o senso comum acredita que quando se fala em mito, nós estamos falando de uma mentira. Mas, na verdade, no sentido da religião, não se pode conceber o mito desta maneira, porque o mito não é uma mentira para a religião. O mito, na verdade, um conceito assim mais usual, seria uma forma narrativa, com um caráter assim de explicação, explicativo ou simbólico, profundamente relacionado a uma dada cultura ou a uma dada religião. Isso é um conceito de mito. Quer dizer, não está presente a questão da mentira, da invenção, de maneira alguma. A função do mito seria tranquilizar o homem de seus medos, quando ele tentava explicar aquilo que ele não teria uma resposta. Ele via, né, o homem, o pré-histórico da antiguidade, ele não tinha uma resposta para aquilo que ele estava vendo, daí ele criava as suas respostas através dos mitos, que passaram a fazer parte daquela cultura e entraram, evidentemente, na religião. Então, para isso, com o passar dos anos, desenvolveu-se vários tipos de mitos. E nós conhecemos na religião que você faz parte, na que eu faço parte, na que pessoas não fazem parte, mas já devem ter ouvido, que são os mitos cosmogônicos, que são aqueles mitos de origem, né? Como tudo começou, como é que tudo vai terminar. Os soteriológicos, que são aqueles que entendem que virá ou já veio um salvador e possuem heróis dentro da sua cultura ou religião. Existem os mitos escatológicos que falam sobre o tempo e a eternidade. Possui também os mitos de vida e morte. Esses falam do renascimento, da renovação, da reencarnação, do nada e da ancestralidade. Existem também os mitos do devir, que são aqueles da providência, do karma, do destino. Pronto. Aí temos um retrato dos tipos de mitos que existem. A questão de por que os seres humanos desenvolveram a ideia de um mundo além do mundo visível em que vivemos, ela é complexa. Como já relatamos, a compreensão do que é mito e a sua função, o homem querendo dar explicações do mundo à sua volta, especialmente aos perigos, infortúnios e às insatisfações das necessidades básicas, os indivíduos das primeiras sociedades, eles procuraram explicações num plano invisível, que era o mais viável para eles, mas que exercia uma grande influência nas suas vidas. A ideia de um mundo espiritual também está associado às noções de sono, de morte, né, e a consciência comparáveis ao dia e à noite, entre sono e a vigília, a vida e a morte. Essa é a ideia de um mundo sobrenatural para eles. Assim é fácil entender por que os primeiros habitantes eles compreendiam assim, desta maneira, o mundo ao seu redor. Onde existia um mundo visível, palpável, né, um mundo temporal, que não era o único, havia um outro mundo, um mundo sobrenatural. Nós vamos estudar um pouco dessa maneira de enxergar o mundo temporal e o mundo espiritual, visto por uma das culturas mais antigas do mundo, os Xansan. Eram várias etnias chamados caçadores-coletores da África Austral, em 44 mil anos antes de Cristo. É sobre isso que nós vamos falar. Bem-vindos.
Bem, para tentar explicar a questão, é preciso compreender a concepção de transcendente do homem antigo. Em primeiro lugar, a palavra Deus não tinha entre os antigos a concepção. Na verdade, ele tinha uma concepção muito ampla do nome Deus, ou da pessoa Deus, que ainda não tinha nem o nome Deus. Era uma qualificação genérica que se dava a todo existente, a todo ser existente, fora das condições de humanidade, aquele que estava transcendente, que estava no sobrenatural, em outro campo. Entre os vários fatores responsáveis pela criação e a multiplicação dos deuses, nós devemos relembrar algumas coisas. A personificação das forças da natureza, a divinização dos antepassados, que serão importantes, os heróis, que eu já falei dos mitos, as guerras e as conquistas dos povos, né, provocando assim a fusão da unificação de culturas e crenças. Vencemos porque Deus o quis. Vencemos porque as divindades assim quiseram. Nesse momento, eu peço a você que é um religioso ligado a conceitos judaico-cristãos, lembre-se que estamos falando de ciência da religião. E eu sou um cientista da religião. A título de conhecimento, sobre essa forma de conhecimento que nós estamos falando, entende-se o início da religião, né? O início do conhecimento daquele que você, que faz parte da religiosidade judaico-cristã, chama de Deus. Mas nós sabemos que Deus possui uma infinidade de nomes. Lembrando que essa é uma das milhares formas de compreender sobre essas forças invisíveis que estão em ação. Estamos falando do Shansan, uma das culturas mais antigas do mundo. Se nós formos pensar assim, a crença evolucionista, como quer um estudioso chamado G. Lubbock, que dividiu em 6 períodos a história da humanidade, nós poderíamos ter assim. Em primeiro lugar, vem o ateísmo, que não é esse ateísmo que nós conhecemos hoje, né? É um ateísmo de negar, mas negar porque você não sabe que existe. Certo? Eu posso negar aquilo que saber que outra pessoa crê que existe. Mas ninguém acreditava que uma divindade, que o sobrenatural existisse. Então, é isso que eu estou chamando de ateísmo. Não acreditar, ou deixar de acreditar, ou negar, porque você nunca ouviu falar. Então, em primeiro lugar, surge isso. Porque o homem estava mais preocupado na sua alimentação, em guardar a sua vida, da sua família, do que pensar em qualquer outra coisa. Depois veio o feitiço, o sortilégio, quando o homem começa a descobrir que ele pode encontrar esse poder na natureza, ele pode encontrar esse poder nas suas práticas do dia a dia. Em terceiro lugar, veio o culto da natureza propriamente dito, o xamanismo, né, que são xamãs, os feiticeiros profissionais, esses já passado de pai para mãe e tal, eles começam realmente a se profissionalizar. O antropomorfismo e, por fim, a crença em um Deus criador e providencial. Isso eu estou pensando para a gente ter uma ideia sobre essa maneira de entender a evolução da religião segundo o estudioso. Mesmo dentro dessas crenças evolucionistas da religião, há divergência. Edward Burnett, Taylor, autor de um livro chamado Cultura Primitiva e Antropologia, ele introduziu o termo animismo no senso comum. Ele entendeu e considerou que o animismo seria o primeiro estágio de desenvolvimento de todas as religiões. Animismo é a crença que Deus se revela na natureza, nos animais, enfim, em tudo que está ao seu redor. Rodolfo Otto, que é um cientista da religião, em seu livro Sagrado, 2007, ele afirma que é preciso admitir que no início da evolução histórico-religiosa, há certas pessoas, há certas coisas esquisitas, que muito pouco se parecem, na verdade, com a religião propriamente dita, como entendemos hoje. Evidentemente que essa narrativa, ela diverge totalmente do pensamento judaico-cristão, que apresenta o monoteísmo em Adão e Eva, como sendo a crença primeira. As outras culturas que poderiam ser evoluções
desta primeira crença monoteísta de Adão e Eva. Os Sans, eles representavam, na verdade, nas cavernas, seres humanos, animais híbridos em suas esculturas no período paleolítico, que continham, na verdade, padrões que hoje se acredita que sejam representações das imagens e formas involuntariamente daquilo que eles viram. As próprias pinturas, elas representam um véu assim, permeável do mundo físico e do mundo espiritual. A mitologia do povo San, ela baseia-se em seu meio ambiente, naquilo que ele vive, naquilo que ele está acostumado a ver, em 3 níveis de realidade entrelaçados no plano natural e 2 sobrenaturais. Os planos sobrenaturais dos San estão acima e abaixo do mundo intermediário, parecido com o nosso. Né? Existe o céu e o inferno, e para alguns, no cristianismo, existe o limbo, né? Que é o purgatório. O plano que vivemos, e cada plano desses, tem uma ligação um com o outro. Para os Sans, o mundo de cima é habitado por Deus, o Criador, e sua família, junto com a grande quantidade de animais selvagens e o espírito dos mortos. Ele faz parte da mitologia dos San ainda os elementos da natureza, que possuem um poder sobrenatural. Havia então uma ligação intensa entre os seres espirituais animais e os seres humanos. As histórias míticas dos Sans, contadas com a chuva, o vento e as demais forças da natureza, porque Deus se revelava ali. Eram animistas. Para entrar nesse mundo do sobrenatural e demonstrar a interação entre o humano e o sobrenatural, realizavam danças, danças que eles conseguiam entrar em transe, né, que seria o principal ritual religioso. Nela, os Sans utilizavam seu poder de acessar o mundo dos espíritos. Ora, isso é uma prática que nós temos hoje em várias religiões. A pessoa entra em transe quando começa a dançar. Ou entra em transe, aí depois começa a dançar. Os Sikhs, né, no mundo muçulmano, do islamismo, eles entram em transe, girando, são os rodopiantes, aqueles homens que vestem uma saia, não sei se vocês já viram, né, eles ficam girando por muito tempo e não ficam tontos. Né? Na igreja evangélica, o pós-pentecostal, que é uma linha do pentecostalismo, eles hoje desenvolveram essa coisa do entrar em transe e começar a dançar dentro de um culto, rodopiando, né, até que caiam no chão ou parem de girar, de dançar dentro da igreja, que em situações normais eles não seriam capazes de fazer. Nós temos também nas religiões afro, né, tanto na Umbanda, no Candomblé, no Catimbó, essa prática da dança, que é algo importante ante a chegada do orixá do caboclo. Isso é algo muito importante. Então, percebo que para os Sans é algo bem próximo, e olha que é uma das culturas mais antigas do mundo. Né? Algo bem próximo àquilo que está perto de nós, que nós conhecemos. E que muitas vezes alguns praticam, achando que a minha religião ela é a única, porque eu tenho isso aqui. Mas quando a gente vai estudar justamente essas culturas antigas, as religiões antigas, nós encontramos detalhes como nessa religião dos San. Se entendia que há um perigo à sua volta, que causa doenças e morte. O homem está rodeado de perigos, que ele não pode ver, que ele não pode tocar, que ele não pode sentir. Fenômenos naturais estão também fora do nosso controle. Nós não podemos controlar esses fenômenos naturais. Isso quer dizer que existe alguém lá fora mais forte, mais poderoso. Então os espíritos aparecem no céu, aparecem na terra, nos animais e aparecem no fogo. Há forças invisíveis em ação, como o tempo e as estações. Tudo isso é controlado por divindades que estão querendo conversar conosco, que estão querendo fazer-nos entender algo. Essa é uma compreensão desse povo chamado os San, mas que estão presentes na maioria das religiões. Sejam elas animistas, panteístas, politeístas, monoteístas, como nós já vimos aqui. Né? Se eu for dar Aí você diz, não, monoteísta não. Mas se eu for dar
um resumo de tudo que eu falei aqui, eu posso dizer que Deus é onipresente, onisciente e Ele se revela de diversas maneiras. Salmos, né, meu irmão? É isso, gente. A gente hoje deu uma rápida leitura sobre essa forma de crença muito antigo, o Shansan, né, que ainda existe vestígios dessa cultura na África do Sul. Nós temos ainda alguns representantes dessa cultura do Shansan que querem perpetuar ainda a religiosidade, as práticas culturais, as práticas religiosas desse povo.